Mais uma vez aqui estamos e, como sempre, quero te convidar a assistir o vídeo até o final. Isso é de suma importância para dar relevância ao vídeo e que outras pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Então, você nos ajuda evangelizando, fazendo e seguindo essas nossas recomendações. Você compartilha, comenta, divulga, ora e inscreve-se em nossos canais no Facebook e no YouTube. No YouTube é Evangelizando na Net, Isfama Jesus. E fazendo assim, você estará evangelizando comigo através da Escola Bíblica Dominical. Conto com a sua participação e oração. Mais uma vez, assista o vídeo até o final e deixe o seu comentário. E não se esqueça de compartilhar. Ok? Estamos na lição de número 12. Lição esta que tem como título o modelo de missão da igreja de Antioquia. O nosso texto áureo, bem grande aí para todos nós fixarmos em nossos corações. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Já aqui nós podemos afirmar que se o Espírito Santo não chamar e nós tomarmos a iniciativa de enviar alguém para a obra missionária, é certo a decepção tanto de quem foi como de quem enviou. Então, vamos seguir a recomendação e as instruções as quais estão na Bíblia Sagrada e, sobretudo, nesse texto que ora estamos lendo, servindo eles ao Senhor e jejuando. E jejuando, precisamos estar fazendo esta prática saudável da nossa fé, jejuando, ok? Vamos seguir. A nossa verdade prática, ela nos diz: a ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda a obra missionária. E aí eu quero chamar também a atenção, quando o nosso comentarista diz aqui, é a garantia de sucesso aqui nesse contexto, queridos, entendam uma coisa, sucesso aqui nesse contexto não é ausência de perseguição, sucesso aqui neste contexto não é ausência de escassez, sucesso aqui neste contexto é o bom êxito da obra de Deus em ganhar almas. Aquele que foi enviado tem que entender que sucesso não tem a mesma configuração de sucesso que o mundo tem como glamour. Sucesso nosso aqui é ganhar alma. A obra é bem sucedida quando se ganha alma. Então, nós precisamos entender que quando o nosso comentarista coloca sucesso aqui, ele está colocando sucesso no sentido de que tem bom êxito e não de ausência de perseguição, ausência de escassez, ausência de todas as coisas que são demonstradas dentro dessa lição que hoje nós estaremos estudando, ok? Mais uma vez, não esqueça, compartilhe, divulgue, comente, inscreva-se em nossos canais, assista o vídeo até o final, ok? Na segunda-feira, a nossa meditação diária diz: a igreja em Antioquia da Síria
era estratégica para missões, baseada em Atos capítulo 11, versículo 19 ao versículo de número 20, que diz assim, ó: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens chíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos e anunciando o Senhor Jesus. Anteriormente eu disse aos irmãos que sucesso, conforme a colocação na nossa verdade prática, não significa ausência de perseguição, de dificuldade, de tribulação, de escassez, nada disso. Sucesso significa o bom êxito daquilo que você foi enviado para fazer, inclusive com risco de própria vida. Entendeu? Inclusive com risco da própria vida. Observe que a igreja avançou quando um homem usado por Deus pregou com intrepidez, sem medo de dizer a verdade, sem medo de perder a própria vida, e esse homem foi Estevão. Estevão se levantou para falar de Jesus e falou com ousadia. Falando Estevão com ousadia, as autoridades de Jerusalém levaram ele a julgamento e os mataram, com apoio do próprio Saulo, que se transformará em Paulo. Mas o que nós queremos chamar a atenção aqui é que, quando isto acontece com a vida de Estevão, na visão de alguns hoje, isso seria o fim. Certamente consideraria Estevão alguém que não vigiou, falou demais, e por isso agora a igreja estaria passando uma perseguição, a igreja recém-nascida estaria passando uma perseguição que não deveria estar passando, mas era o contrário. Aquela perseguição causada pela ousadia de Estevão levaria um crescimento vertiginoso da igreja, como nós sabemos que aconteceu. Levaria também o espalhar da igreja. O vento soprou, por isso que Jesus, na sua conversa com Nicodemos, ele disse: o vento sopra onde quer, ouve a sua voz e não sabe de onde vem nem para onde vai. Foi justamente isso que aconteceu após a morte de Estevão, e nós agora lemos como foi que o vento soprou em direção de Chipre, de Cirene e Antioquia. Amém? Vamos seguindo. Na terça-feira, a nossa meditação diária diz: a dispersão em Jerusalém contribuiu para a fundação da igreja em Antioquia, baseado em Atos capítulo 8, versículo de número 1, e diz assim: e também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Prosseguimos na mesma pegada em relação àquilo que nós entendemos para o sucesso e o bom andamento e o crescimento da obra de Deus. Deus nos chamou para espalhar o Evangelho. E espalhar o Evangelho significa juntar almas.
o evangelho se espalha e almas para Deus se juntam. E a perseguição que se impôs em Jerusalém fez com que isso viesse a acontecer de forma bem mais rápido do que o próprio adversário esperava. Quando o adversário investiu contra a igreja que estava em Jerusalém, investiu foi para parar a obra. Mas o resultado foi inverso, porque Deus sabia que era espalhando a palavra que as almas, Deus sabia e sabe que é espalhando a palavra que as almas conhecem a verdade da palavra de Deus e, conhecendo a verdade, vem para o reino. E o que eu quero te dizer, queridos, é que você pode fazer isso compartilhando este vídeo, deixando o seu like e deixando o seu comentário. Vamos seguir na quarta-feira. A nossa meditação diária diz: os dons espirituais e ministeriais servem a obra missionária, baseada em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28 e Efésios capítulo 4, versículo 11, que diz assim: e a uns expôs Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profeta, em terceiro doutores, e depois milagres, e depois dons de cura, socorro, governo, variedade de línguas. Agora Efésios capítulo 4, versículo 11 diz: e ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profeta, e outros para evangelista, e outros para pastores e doutores. Está aí? Não somos nós que nos autoproclamamos qualquer uma dessas coisas, mas Deus é quem dá, e dá com um objetivo específico. E o objetivo é para o crescimento da obra. O crescimento da obra aí significa mais almas para o reino. Ok? Pronto, na quinta-feira, a nossa meditação diária diz: o jejum e a oração são necessários para o envio missionário. Baseado em Atos capítulo 13, versículo 2 e 3, que diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. O interessante é que eles estavam jejuando antes de serem enviados, para que Deus, pelo seu Espírito, separasse alguém dentre eles, e depois que separou alguém dentre eles, eles não pararam de jejuar. Eles continuaram jejuando, e o resultado do jejum e da oração é o que nós temos hoje. Tudo isso que nós somos por causa da dedicação destes servos da igreja do primeiro século. Desses homens de Deus que deixaram esses registros para que nós venhamos também seguir esse exemplo. Jejum, oração e temor e obediência à palavra de Deus para fazermos a obra missionária. E quando nós falamos de obra missionária, nós precisamos entender que não é só ir para o outro lado da terra ou para além fronteira. Esta é uma obra que é necessária, boa e deve ser feita. Mas
enquanto nós não formos enviados, nós estaremos por aqui, pelos becos, pelos valados, pelas vielas, em condomínios, falando da palavra de Deus. Infelizmente, eu comentei recentemente com alguém, infelizmente alguns dizem que aquele evangelismo antigo de caixa já não tem mais resultado. Se o evangelismo de caixa não tem mais resultado, então esses que dizem isso deveriam deixar de pregar também dentro da igreja. Por quê? A pregação na rua só mudou de local. A gente saiu de dentro da igreja para pregar no meio da rua. Só mudou o local, meu querido. Então, pare de dizer essas coisas porque você não sabe o que é que está dizendo. E aqueles irmãos que fazem essa missão com as caixas pelas ruas, continue fazendo, porque Deus tem grandes coisas para fazer ainda através da sua vida. Não pare de fazer essa missão, levando a sua caixinha nas costas, com seu microfone e com 2 ou 3 pessoas. Faça e continue fazendo esta missão, ok? Vamos seguindo. Na sexta-feira, a nossa meditação diária diz: missões em diversas cidades e países não alcançados, baseado em Atos 14, do 8 ao 28. Quero chamar a atenção dos irmãos que, como é muitos versículos, nós só separamos o 8 e o 9, o 27 e o 28, ok? E estavam assentados em Listra certo homem, leso, de pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. E este ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos, vendo que tinha fé para ser curado. Aí o 27. Quando chegaram e reuniram-se na igreja, relataram que quão grandes coisas Deus fizera por eles, como abriu ao gentio a porta da fé, e ficaram ali pouco tempo com os discípulos. Nós iniciamos falando de que alguém ouviu a palavra. Anteriormente nós comentamos que tem algumas pessoas que diz que não tem mais efeito o evangelismo com caixa no meio da rua. Olha aí, Paulo não estava falando com caixa não. Mas o que tem efeito é a pregação da palavra de Deus, independente de ser com caixa, independente de ser sem caixa de som, independente de ser distribuição de folheto, independente de ser dentro da igreja ou fora da igreja. O que tem efeito, querido, é a palavra de Deus. E olha o que aconteceu. Este coxo, ouvindo a palavra, ele adquiriu fé para ser curado. Então, o que nós devemos fazer ao sair, pregar a palavra de Deus, é pregar com convicção. Esta missão foi entregue para toda a igreja e nós devemos cumprir o que nos foi determinado. E, por fim, os discípulos, depois de terem ouvido quantas maravilhas Deus fizera por meio deles, eles se despediram. E finalmente, queridos, nós chegamos no sábado. E a meditação diária diz: na obra missionária, quem planta com lágrima, colhe com alegria. Nós voltamos ao que diz, ao que pronunciamos no início. Sucesso aqui é sinônimo de muita luta e perseguição a ponto de derramarmos lágrimas diante de Deus por causa de tudo isso. Mas a alegria vem quando nós olhamos o resultado. E o resultado aí significa colher almas para o reino de Deus. E aí ele toma isso por base no Salmo de Números 126, versículos 5 e 6, que diz assim: os que semeiam em lágrima cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando,
voltará sem dúvida trazendo consigo seus molhos. Não desanime, porque quando você sai para evangelizar com a sua igreja, com a sua congregação, sai 2 ou 3 pessoas, 5 ou 6 pessoas, não desanime. Pode sair andando e chorando, mas quando você retornar, você vai retornar com alegria, porque é promessa de Deus. Mas saiba que o seu galardão por fazer virá de Deus e não será pequeno. Então, não desanime. Você pode estar em uma grande igreja, mas sair com pouco, ou estar em uma grande igreja e sair com muito. Mas aqueles que estão lá nos interiores, nas partes longínquas da nossa terra, sai com pouca pessoa, mas não deixe de sair para fazer essa obra missionária de evangelização, tanto com a caixa, como a distribuição de folheto, mas saia, faça a missão que Deus te entregou. Por outro lado, aquelas igrejas grandes precisam focar também naqueles países os quais estão passando por grande dificuldade por falta da palavra de Deus. Por falta da palavra de Deus. E quem pode fazer alguma coisa por eles? Só tem um que pode fazer alguma coisa por eles. Só Deus pode fazer alguma coisa por eles. Por intermédio de quem? Do Espírito Santo nos impulsionando a ir levar a palavra até esses países os quais precisam ouvir. Você que é de outro país que está ouvindo essa mensagem e fala inglês, você pode fazer a tradução e enviar os vídeos os quais nós postamos em nossos canais e, sobretudo, os vídeos evangelísticos. Nós temos muitos vídeos evangelísticos no nosso canal e também no nosso Facebook. Inclusive, nós até mudamos, eu quero chamar a atenção dos irmãos, nós mudamos o nosso slogan. Mudamos da seguinte forma, nós acrescentamos. Agora o nosso slogan é palavra rápida, folheto digital. E folheto digital não é para segurar, é para espalhar. Então o nosso slogan agora é palavra rápida, folheto digital. Compartilhe, divulgue e evangelize comigo através da internet. Ok? Até o próximo vídeo, se Deus quiser, em nome de Jesus.